Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre os conceitos demográficos, tópico extremamente importante dentro do estudo geográfico. Bem, para iniciarmos esse estudo, temos que saber primeiramente o que é a demografia. Bem, a demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional do mundo através de estatísticas. É ela que analisa o tamanho, a estrutura e a distribuição das populações, além de suas mudanças ao longo do tempo devido aos nascimentos, mortes, migrações e envelhecimento da população, por exemplo. A demografia também estuda características específicas da população, como a idade, o sexo, estado civil, educação, entre vários outros dados. O estudo demográfico é importante também, pois através dele é possível a formação de políticas públicas, planejamentos urbanos, ações para o desenvolvimento econômico e muitos outros procedimentos para a aprimoração do país. Por exemplo, a demografia pode ajudar a compreender como a evolução da população pode afetar o uso de recursos naturais. Assim, tendo em vista essa previsão futura do que pode vir a acontecer, é possível o governo lançar ações preventivas para minimizar problemas futuros. Agora que entendemos um pouco o que é demografia, vamos falar sobre o principal termo dentro dos conceitos geográficos, sendo ele o conceito de população. Uma palavra conhecida, porém que nem sempre as pessoas sabem mais a fundo, né? O conceito básico que as pessoas devem conhecer é que a população é o número de habitantes de um país. E é isso, não está errado. Porém, quando tratamos esse termo dentro da demografia geográfica, aparecem outros dois termos, sendo eles a população absoluta e a população relativa. A população absoluta refere-se ao número total de habitantes de um país ou região. Então, quando eu digo, por exemplo, que a população mundial é de 8 bilhões de habitantes, eu estou dizendo a população absoluta do mundo. Já a população relativa é um pouco diferente. Ela refere-se ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Como o próprio nome diz, ela é relativa. Ela tem relação com algo, que no caso aqui é a quantidade de pessoas por uma certa área territorial. Um exemplo simples imagine que uma cidade possui 100 mil habitantes e a extensão territorial dessa cidade é de 50 mil quilômetros quadrados. Então, dividindo esses dois termos, temos o resultado de 2 habitantes por quilômetro quadrado, que por sinal, nesse caso aqui, seria uma baixa população relativa. Além disso, né, é importante destacar, só acrescentando aqui, a população relativa é o mesmo que a densidade demográfica, né? Um termo mais conhecido entre as pessoas. Vejamos agora alguns exemplos. Bem, nesse primeiro exemplo aqui temos o mapa da densidade demográfica do Brasil. Como nós podemos observar aqui na legenda, cores mais escuras indicam a densidade demográfica maior, enquanto cores mais claras indicam a densidade demográfica menor. Então, como a gente pode observar aqui, o litoral brasileiro possui uma maior densidade demográfica, enquanto o interior do país possui uma densidade demográfica menor. Isso indica que a maioria da população brasileira vive no litoral, enquanto no interior tem uma porcentagem menor. Essa grande quantidade de habitantes no litoral é reflexo desde lá da época da colonização, quando os portugueses descobriram o Brasil. Os portugueses adentraram o Brasil pelo litoral ali, primeiramente em Salvador. E após isso, ali foi o primeiro ponto de partida do nascimento da população brasileira. Nesse segundo exemplo, temos uma tabela com os países mais populosos do mundo. Em primeiro lugar, temos a Índia, com mais de 1 bilhão 429 milhões de habitantes. Em segundo lugar, temos a China. E em terceiro lugar, temos os Estados Unidos. O Brasil ocupa a sétima posição com um pouco mais de 203 milhões de habitantes. Uma coisa importante a ser destacada é sobre considerar um país populoso ou pouco populoso. Um país é populoso quando ele possui uma alta população absoluta. Já se ele possui uma população absoluta baixa, ele é considerado um país pouco populoso. Neste último exemplo, temos duas tabelas. Uma com os países densamente povoados e outra com os países francamente povoados. Primeiramente, um país densamente povoado é aquele que tem uma densidade demográfica alta. Então, aqui em primeiro lugar, temos Mônaco, com a densidade demográfica de 16.620 habitantes por quilômetro quadrado. Já na segunda tabela, temos a lista com os países francamente povoados, ou seja, países que têm uma baixa densidade demográfica.
Entre eles tem uma Rússia, Bolívia, Canadá, Austrália e Mongólia. Por exemplo, aqui a Rússia, ela possui uma densidade demográfica de 8,2 habitantes por quilômetro quadrado. Além do conceito de população, precisamos explorar 3 indicadores demográficos fundamentais: a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade é a relação entre o número de nascimentos vivos em um determinado período e a população total, que é geralmente expressa por número de nascimentos por 1.000 habitantes, e é calculada da seguinte forma: natalidade igual a número de nascimentos dividido pela população total. Já a taxa de mortalidade é a relação entre o número de óbitos em um determinado período e a população total, também geralmente expressa por número de mortes por 1.000 habitantes, e o seu cálculo é de número de mortes dividido por habitantes. Todavia, a taxa de fecundidade refere-se ao número médio de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. É expressa por fecundidade igual a nascidos dividido por mulheres no período fértil entre seus 15 e 49 anos. Podemos observar no gráfico que, de 2000 a 2021, a taxa de mortalidade teve um declínio. Isto foi devido a uma combinação de fatores como melhorias de saúde pública, acesso a saneamento básico, água potável, melhoria na prática de higiene, avanços da medicina, desenvolvimento de vacinas e remédios, acesso a alimentos de melhor qualidade, e também podemos incluir campanhas de conscientização sobre a prevenção de doenças. Essas melhorias contribuíram ao passar dos anos com o declínio da taxa de mortalidade. A redução na taxa de fecundidade observada no gráfico pode ser provocada por diversos motivos, como o aumento nos níveis de educação, especialmente entre mulheres, o acesso a métodos contraceptivos, o planejamento familiar e a urbanização. O custo de vida elevado faz as pessoas optarem por um número menor de filhos, a fim de ter menos prejuízo, e as mudanças culturais também influenciam para tal assunto. Esses fatores combinados têm contribuído para a queda na taxa de fecundidade. Já neste gráfico, podemos notar entre a faixa etária de menores de 20 anos a 29 anos uma queda no número de mães referentes. Isso pode ser motivado por uma série de fatores como educação e vida profissional, acesso a contraceptivos, mudanças na sociedade, custo na criação dos filhos e mudanças nas relações heteroafetivas e aumento de relações homoafetivas. Todavia, notamos um aumento na taxa de natalidade de mulheres com mais de 30 anos, levando em conta a estabilidade financeira, o acesso a tratamentos de fertilidade, a melhoria na saúde materna e planejamento familiar, parceiros estáveis. Esses fatores têm levado a um aumento na taxa de natalidade de mulheres mais velhas, refletindo não só mudanças de prioridade, mas também mudanças na sociedade atual. Agora, aprofundando mais sobre conceitos demográficos, falaremos sobre o saldo migratório e o crescimento populacional. Saldo migratório refere-se à diferença entre o número de imigrantes, pessoas entrando no país, e emigrantes, pessoas saindo do país, durante um período específico, normalmente um ano. Esse saldo é crucial para entender como a população de um país ou região está crescendo ou diminuindo ao longo do tempo. Ela é influenciada por uma variedade de fatores econômicos, políticos, sociais e ambientais, e desempenha um papel significativo na estrutura demográfica de uma nação. Os fluxos migratórios afetam diretamente a composição etária e o tamanho da população de um país. Por exemplo, um saldo migratório positivo pode aumentar a população e rejuvenescer a força de trabalho. Por outro lado, um saldo negativo pode resultar em envelhecimento populacional e escassez de mão de obra. Além disso, a migração pode ter impactos culturais, sociais e econômicos significativos, mudando políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. Exemplos de países com saldo migratório positivo incluem os Estados Unidos, Canadá e Austrália, que atraem muitos imigrantes devido às suas oportunidades econômicas e à qualidade de vida. Por outro lado, países como Síria, Venezuela e Haiti podem ter saldos migratórios negativos devido a conflitos, instabilidade política ou crises econômicas que forçam as pessoas a deixarem seus países em busca de segurança e melhores condições de vida. O saldo migratório é um dos principais impulsionadores do crescimento populacional de um país. Um saldo positivo aumenta a população, enquanto um saldo negativo pode resultar em uma população em declínio ou envelhecimento.
Países desenvolvidos geralmente atraem imigrantes devido às suas economias robustas e sistemas sociais desenvolvidos, enquanto países em desenvolvimento podem apresentar êxodos devido à pobreza, conflitos ou desastres naturais. Em termos gerais, o crescimento populacional é influenciado por dois fatores principais: o crescimento vegetativo e o saldo migratório. Explicando melhor, o crescimento vegetativo se refere à diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade de uma população. Esses dois indicativos formam um crescimento absoluto, que é a diferença entre o crescimento vegetativo e o saldo migratório, ou seja, o crescimento total de um país. Agora vamos comentar sobre os 3 gráficos referentes ao assunto estudado. No primeiro gráfico, sobre o crescimento populacional do Brasil, ele detalha o crescimento demográfico do país ao longo de quase 150 anos. A aceleração populacional no século XX é atribuída a melhorias na saúde pública, urbanização e mudanças econômicas. A estabilização recente indica uma transição demográfica, com taxas de natalidade e mortalidade se aproximando. É típico em países em desenvolvimento. Já o segundo gráfico, sobre a taxa de crescimento anual. A variação nas taxas de crescimento entre os estados do Brasil pode ser explicada por fatores econômicos, sociais e ambientais. Roraima. A alta taxa, 2,96%, pode ser influenciada pela migração venezuelana. Santa Catarina e Mato Grosso. O crescimento pode estar relacionado à expansão agrícola e industrial, atraindo migrantes internos. Já as regiões com crescimento menor podem enfrentar desafios econômicos ou ter taxas de natalidade menores. Já o terceiro gráfico sobre a migração de venezuelanos ilustra o impacto da crise humanitária na Venezuela, mostrando como diferentes países da América Latina e os Estados Unidos recebem grandes contingentes de refugiados. Colômbia, por ser vizinha, é o principal destino, seguido pelo Peru. Isso demonstra uma pressão significativa nas infraestruturas sociais e econômicas desses países. A migração venezuelana representa um desafio e uma oportunidade para os países de acolhimento. Pode enriquecer a força de trabalho, mas também pressiona os serviços públicos. Sobre a transição demográfica do Brasil, podemos dizer que o país está em uma fase avançada dessa transição, com implicações futuras para políticas de saúde, previdência e economia. Sobre o crescimento regional, concluir que o crescimento variado entre países pode impactar a distribuição de recursos federais e a estrutura. Essas análises destacam a complexidade dos fenômenos demográficos e migratórios, enfatizando a necessidade de políticas públicas eficazes para lidar com os desafios e oportunidades decorrentes dessas dinâmicas. Agora, dando continuidade, iremos falar um pouco sobre as pirâmides etárias, termo muito importante na demografia. Pirâmide etária é um gráfico que separa a população de um país ou região por idade e por sexo. Ela é dividida em 2 lados, sendo um lado representando a quantidade de homens e o outro a quantidade de mulheres. A pirâmide etária é um gráfico muito relevante, com elas podemos analisar diferentes fatores de um país, como a taxa de natalidade e a de expectativa de vida. Além disso, para facilitar o entendimento da pirâmide, nós dividimos ela em 3 partes: base, corpo e topo. Sendo a base constituída por jovens de 0 a 19 anos, o corpo por adultos de 20 a 59 anos e o topo composto por idosos de 60 anos ou mais. Observando a pirâmide etária de 1950 do Brasil, podemos perceber que a base da pirâmide, na faixa de 0 a 4 anos, é bem comprida, o que indica uma taxa de natalidade alta. Podemos ver também que no topo da pirâmide as faixas são curtas, o que nos indica uma baixa expectativa de vida. Esse tipo de pirâmide é um clássico gráfico de um país subdesenvolvido. Agora, comparando essa pirâmide de 1950 com essa de 2024, podemos perceber que a faixa de 0 a 4 anos na base da pirâmide encurtou, indicando uma queda na taxa de natalidade, o que pode ser explicado por alguns motivos, como as mulheres serem introduzidas no mercado de trabalho e o uso de anticoncepcionais. Tanto o corpo quanto o topo da pirâmide ficaram mais largos, apontando uma maior expectativa de vida devido à melhor qualidade de vida, saneamento básico e saúde. Esse tipo de pirâmide é típico de um país emergente. Um apontamento de pirâmide etária do Brasil para 2100 mostra que a base da pirâmide irá se encurtar ainda mais, o que pode ser devido ao fato de que cada vez mais as mulheres estão conhecendo e tendo acesso a anticoncepcionais e se introduzindo ao mercado de trabalho. Tanto o corpo quanto o topo da pirâmide ficaram mais largos, mostrando uma melhora na expectativa de vida, o que pode ser explicado por uma possível melhoria da economia do país, assim melhorando a qualidade de vida, saúde e saneamento básico. Esse tipo de gráfico é típico de países desenvolvidos.